Turma, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chegou a rebater uma declaração do Lula sobre a Venezuela. Na última quinta-feira, o presidente disse que a democracia é um conceito relativo. A resposta do Gilmar Mendes foi dada no momento em que Lula foi questionado sobre o motivo de parte da esquerda ainda defender o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Não demorou muito, Gilmar Mendes foi lá e deu aquela indireta, sabe, meu querido Felipe Campos? Aquela que a Antônia às vezes joga, o Mano Ferreira joga no Twitter. Pois é. Gilmar Mendes resolveu fazer o mesmo. E disse o seguinte: o ministro destacou, gente, que o conceito de democracia não é relativo. Além disso, ele escreveu que não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar o Congresso e o Judiciário. Tá aí o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal indo para cima de Lula. No Brasil, o ministro do Supremo dá opinião política, né? Isso eu acho sensacional, meu querido Mano Ferreira. Isso é um dos sintomas da falta de normalidade institucional, né? O normal é que um juiz se manifeste nos autos. No Brasil, a gente assiste essa situação em que eles se manifestam no Jornal Nacional, né? Pois é. É a espetacularização do judiciário. Mas eu diria que aí tem dois aspectos anormais. O primeiro é o presidente da República dizer que a democracia é relativa. Isso não é normal. A gente não pode achar isso razoável. E aí, a segunda coisa que não é normal é o ministro do STF vir no Twitter dar indireta sobre isso. Mas aí a gente fica naquela situação. Por que o ministro tem que vir no Twitter falar alguma coisa? Porque não é normal um presidente da República relativizar a democracia. E é esse tipo de situação. A gente vive, de fato, um momento em que o judiciário dá muito mais palpite do que devia, mas a política está dando espaço e quase criando uma demanda para que o judiciário se manifeste ao relativizar coisas que deviam ser basilares. O básico, a Constituição brasileira Gilmar acertou, defende do Gilmar no mérito, está correto. Mas eu não sei se ele devia ir no Twitter. Tem muita gente que fala, mas o ministro X é ligado ao Lula e não sei o que, não sei o que lá. Tá claro aí que o Lula não tem a maioria do Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo ele se coloca exatamente equidistante, né? Ele tem uma birra clara pelo Bolsonaro, mas também ele não joga para perto a questão do Lula. Tá claro isso. Eu acho que tem alguns ministros ali que são mais próximos do Lula, mas nessa o Gilmar Mendes acertou. Inclusive no decorrer do tweet ele descreve que democracia não pode ser um conceito vazio que cabe qualquer coisa. E é verdade. Quando Lula disse que democracia é relativa, ele está dizendo que democracia depende da opinião da pessoa. Mas daí isso pode ser usado para justificar a ditadura. Eu posso ter uma ditadura, ter um simulacro de democracia e dizer que essa ditadura é uma democracia. Não existe democracia sem Estado de Direito. Não existe democracia sem independência, harmonia, equivalência dos poderes. Não existe democracia sem oposição. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Não existe democracia desse jeito. Qualquer regime que fuja desses parâmetros, qualquer regime que fuja dessa independência, desse equilíbrio, e qualquer regime que não respeite a lei, não é democracia. Então, quando o Lula ele relativiza isso, aí você vê que é um conjunto da obra, né? Porque daí, ao mesmo tempo, ele participa de um evento e ele diz que não tem vergonha quando chamam ele de comunista, sente orgulho disso. Aí, logo em seguida, ele relativiza. Aí traz um ditador no Brasil, recebe o ditador com um tapete de ouro. Aí o ditador participa de um evento com ele e ele diz no evento que tudo que falam sobre a Venezuela é narrativa. A imprensa internacional está criando narrativa. Enquanto isso, o povo venezuelano morre de fome. Enquanto isso, tanques são jogados em cima da população da Venezuela. Ou seja, você tem uma constância de discursos antidemocráticos. Quando era o Bolsonaro, quando ele falava alguma coisa que ficava fora de tom, a imprensa ia em cima. Pessoas na internet, no Twitter, cancelavam. Agora, quando o Lula fala, o Twitter, silêncio total. Ninguém tem coragem de criticar, de colocar o dedo na ferida. Eu não sei qual é o Twitter do Pavanato. No meu, várias pessoas criticam. A bolha liberal. A bolha liberal. Os lacradores da internet, passam pano. Passam pano quando o Lula fala bobagem. Sim, mas as turmas que passam pano sempre existiram de lado a lado. O ponto é, nesse caso, a gente está relatando aqui, até um ministro do Supremo veio a público
para repreender, se colocar no polo oposto ao Lula, nesse caso. Então, e eu acho que isso também mostra que há uma reorganização das forças no próprio Supremo já. Isso está rolando mesmo. Exato. Se até a ineligibilidade de Bolsonaro era um antípoda, um inimigo ali, também porque Bolsonaro cavou a falta, como eu sempre digo, né? Ele ficava atacando o Supremo. O que é que você espera como reação dos ministros do Supremo? Que ataquem de volta. Isso aí é o básico. Então, agora que isso já virou a página, já é páginas do passado, porque o Bolsonaro está inelegível, o que é que a gente vê? O Supremo já se posicionando, dizendo, Lula, também não vamos aceitar qualquer coisa isso aqui é posição, faça, o que o Gilmar fez é posição. Exatamente, quer dizer, não acho que o Supremo, porque a gente tornou o Bolsonaro inelegível, não somos seu aliado, não. E, se eu não me engano, o Gilmar é um dos ministros mais antigos do Supremo e, ao que se diz nos bastidores, é o mais poderoso ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a oposição dele tem muita importância. Ô, Antônia, não entrando no mérito dessa questão, porque eu acho que a fala do Gilmar ela é muito feliz e todo mundo aqui concorda nesse sentido. Mas um ministro do Supremo pode fazer isso? Meu amor, diante do que a gente está vendo que os ministros do Supremo estão fazendo, isso aí é, mamão com açúcar. Parabéns, Gilmar, porque dos males o menor, né? Você quer comparar o que o Gilmar fez? O ministro do Supremo não pode ir no Twitter. Amor, se eu pudesse falar que o que o ministro do Supremo não pode fazer, estão fazendo, né? Então, vamos pular esse assunto e eu queria falar com o povo, né? Eu queria falar com o povo que está se perguntando assim, mas, meu Deus, o que é relativizar? Do que eles estão falando? Eu queria pedir para vocês o seguinte, primeiro dizer para vocês que democracia, resumindo a ópera, o poder emana do povo, o poder está nas mãos de vocês, você que está aí lá na Rocinha nos ouvindo, nos vendo, você que está aí dentro do seu táxi, dentro do seu Uber, dentro do seu BRT, esse país... Entendeu? E no país democrático, esse país é do povo, esse país não é do Supremo, esse país não é da Câmara, não é do presidente da República, esse país é do povo, porque somos nós que colocamos eles lá, e eles nos devem satisfação, né? Quer dizer, o Supremo nós não, infelizmente não somos nós que colocamos lá, mas eu indiretamente preciso pedir... Sim. Pois é, indiretamente, eu preciso pedir um favor para vocês, vão no Google, quando acabar o programa, obviamente, e procurem o significado da palavra tirania. Quem não entender, reveja tudo. Sinônimo de tirania. E aí vocês vão entender o que a gente está vivendo nesse país.